Olá, me chamo Rosilene, sou psicóloga formada pela PUC-PR, sou especialista em gestão de pessoas pela Unisul e também sou especialista em terapia cognitiva comportamental pelo IPTC. Vou falar um pouquinho sobre saúde mental. Para isso, pensei em 4 tópicos, sendo eles, né, os fatores de risco, como identificar os sinais e sintomas, o que fazer depois de identificar os sinais e sintomas e também como a terapia cognitiva comportamental trabalha com os pensamentos e as emoções. Primeiramente, falar sobre saúde mental é um tema que eu gosto bastante, estudo, me chama bastante a atenção essas variações, as mudanças, estudar os fatores, como identificar e como a minha abordagem, que eu trabalho, como ela consegue ajudar, pacientes que procuram por uma questão de saúde mental. Os fatores de risco são muitos, vários, né? É sempre pensado numa multidisciplinaridade. Como fatores de risco, podemos elencar, né? A história de vida, as violências, vulnerabilidades sofridas tanto na infância como adolescência, vida adulta, desvantagem educacional, a questão do desemprego, questão de exclusão social, questão da precarização do trabalho, excesso de informações, né, trazido pelas mídias, com aquela sensação de que se as pessoas não estiverem nas redes sociais como um todo, estão perdendo algo importante. Também a questão da pandemia, né, nos últimos anos, coronavírus, atualmente, né, a questão da dengue, questão né, da gripe, então, várias situações, né, como um conjunto que pode, né, desencadear um quadro de saúde mental, pode potencializar a abertura de um quadro de saúde mental, ou até mesmo intensificarem, né, um quadro de saúde mental. E também tem os fatores genéticos, né? Tem alguns quadros que, né, a ciência já nos trouxe que tem comorbidades genéticas. Depois aqui dos fatores de risco, nós temos como identificar os sinais e sintomas. Então, nós sabemos que dentro da área da saúde, os profissionais da saúde usam, né, como recurso tanto para estudo, como para consulta, para elaboração do diagnóstico, o DSM-5. O DSM-5 ele tem mais de 300 doenças identificadas, né? Então, eu pensei em trazer alguns dos títulos, dos eixos, né, que o DSM traz, pensando em saúde mental, baseado na experiência que eu tive do trabalho que eu realizei no CAPS 3, em Curitiba. Então, os transtornos, né, que, dos quadros, né, de saúde mental que mais apareciam nesses atendimentos da equipe multidisciplinar, é, estão relacionados a esses eixos que eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho. Com a pergunta, como identificar os sinais e sintomas? Então, dentro dos transtornos, a gente tem algumas características como sinais que são comuns entre eles, em alguns deles. Por exemplo, delírios e alucinações. Eles podem aparecer tanto nos transtornos psicóticos, né, transtornos bipolares, transtorno de estresse pós-traumático, a questão dos transtornos da personalidade, transtorno por uso de substâncias, até mesmo a depressão com características esquizoafetivo. Então, por isso, né, que não é tão fácil fazer assim, um diagnóstico e a necessidade de se fazer um diagnóstico diferencial, porque tem características que são sintomas que são comuns entre alguns dos transtornos. Por exemplo, alguns desses transtornos que eu citei, é comum que não seja a própria pessoa que está sofrendo ou, né, ali tendo esses sinais e sintomas, e não é ela que consegue identificar, ou ela identifica, ela não consegue falar, ou ela não enxerga como algo estranho que está acontecendo, né, como algo diferente, ela sente como algo sintônico, né, e não como algo distônico, que é ela fazendo parte daquele sistema que está acontecendo, né. Por exemplo, se, né, a questão de delírios, né, alucinações,
Por exemplo, uma pessoa que está tendo uma alucinação auditiva, ela não percebe que aquilo pode estar fora da realidade e que aquilo pode ser uma alteração na sua mente. Ela, né, mesmo ela observando que, por exemplo, ela está se sentindo perseguida na escola, na faculdade, né, por grupos de pessoas, dentro do ônibus, no trabalho, é, mesmo ela observando que são em diferentes lugares, diferentes pessoas, é, ela sente que ela está tendo uma perseguição de forma geral. Então, está causando sofrimento nela. E muitas vezes ela vai falar isso para um amigo próximo, ou vai falar para a mãe, para o pai, para o irmão, para alguém bem próximo dela. Ela vai conseguir relatar. E essas pessoas são as que, né, conseguem observar como é, uma mudança de comportamento, né? Se antes você não relatava isso, não sofria por isso, o que está acontecendo agora? Então já começa a observar e levantar, né, um sinal de alerta, né? Tá tendo um sinal e um sintoma diferente do que, né, a gente conhece do padrão ali, do comportamento dessa pessoa, né? Então são pessoas, né, pensando nessa característica, são outras pessoas que observam, né? Observam e conseguem intervir, interferir, né, e buscar ajuda, ajudar a buscar ajuda, né. É, pensando, né, nos transtornos alimentares, né, anorexia nervosa, bulimia nervosa, é bem comum, né, o excesso da alimentação, a pouca alimentação, a falta, e a pessoa ter um padrão de negar, né, esse comportamento alimentar. Por exemplo, evita comer junto com, né, o grupo de amigos ou familiares, ele vai comer depois ou antes ou em outro ambiente, no quarto, ou na sala, evitando estar presente, porque aí ele consegue fazer seus rituais, né, compulsivos e né, de expurgar e tudo mais essa alimentação. Então, nega-se, né, a pessoa nega, mas as pessoas que convivem com, né, começam a ver uma mudança de comportamento que não se tinha antes, né. Também a questão de uso de substância, né, é comum as pessoas que fazem um abuso de substâncias, ela chegar numa fase ali de intolerância e ela precisar usar mais para sentir os mesmos efeitos. E quando questionado por uma pessoa próxima, um familiar, ela nega, né? Por exemplo, de manhã a pessoa está cheirando álcool, ao ser questionado, você bebeu hoje? Ela fala, não bebi. Então, assim, ela nega, mesmo tendo os sintomas aparentes, né? Então, são essas pessoas de fora, né, desse convívio que observam essas mudanças de características, né? Os transtornos de personalidade também, né? Temos o grupo A, o grupo B, o grupo C, dentro dele temos, né, os transtornos, por exemplo, no A, o paranoide, esquizoide, esquizotípico. No grupo B, a gente tem o borderline, o antissocial, o narcísico, o histriônico. No grupo C, né, a personalidade evitativa, dependente, o anancástico, que é o compulsivo, obsessivo, né? Então, cada um desses transtornos, eles têm suas características, né? Algumas estão em comum, mas tem uma ali que, né, é possível ver como se difere, né? Por exemplo, ali no borderline, né, as características, né, geralmente os adolescentes, né, apresentam, né, tem ferimentos na pele, um sofrimento muito intenso, uma instabilidade, né, no humor, nas relações. Então, observa-se um padrão diferente daquilo que se vinha acompanhando, né, e que as pessoas próximas conhecem. Então, além desses transtornos, né, que temos aí, que são características e sinais identificados por outras pessoas, não necessariamente pela própria pessoa que está sentindo, ou ela identifica, mas ela não, por vários motivos, não consegue falar, não consegue aceitar, porque, né, é difícil, é um sofrimento. Também temos, né, por exemplo, a questão dos transtornos depressivos e ansiosos, né, também outras pessoas percebem, sim, os comportamentos, né, que está sendo mudados, as atitudes daquela pessoa, mas ela própria também consegue ver, né, um excesso de sono, a insônia, a falta de sono, falta de apetite, excesso de apetite, falta de prazer nas atividades que realizava, que gostava, né, sair com os amigos, fazer algum esporte, lazer, então tem essa mudança, assim, né, nesse comportamento. Então a própria pessoa percebe, um cansaço, uma sensação de indisposição, uma sensação de cabeça pesada, uma sensação de mal-estar muito grande. Então tudo isso a pessoa consegue perceber e as pessoas que estão próximas também, né, conseguem ver a indisposição e tudo mais.
Então, ali, observar os sinais e sintomas é ficar atento mesmo, né, a essa mudança de padrão de comportamento, né, e que a pessoa começa a mudar um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, começa a se tornar aquele padrão repetitivo, né, por exemplo, até mesmo em mensagens no WhatsApp, né, ou de áudio, ou escrito, você observa como a pessoa mudou o conteúdo que ela escrevia, o conteúdo da fala, a forma com que ela começa a trazer medos, né? Começa a trazer um negativismo muito grande sobre as coisas, né? Pensamento, né, negativo sobre o futuro, esse sentimento de humor deprimido, né? Ou falando, ou escrevendo um áudio. Então, se começa a observar, e é interessante ficar atento, né? Não é por acaso que as coisas estão mudando, né? De observar isso. É, então, depois, né, de identificar os sinais e sintomas, o que fazer, né? O que fazer? Então, como eu falei, em alguns casos, quando a pessoa, né, própria não consegue identificar, ela não consegue observar, é importante que essas pessoas próximas, familiares, amigos, possam ajudá-la, né, direcionando, né, é importante marcar uma consulta com um médico psiquiatra, né, seja na rede particular, seja na rede pública, né, tem essa acessibilidade, não sei, né, principalmente né, pensando aqui no Curitiba, no Paraná, a gente tem a rede de atenção psicossocial, aonde você tem, né, essa rede organizada, né, com unidade básica, temos o 24 horas, né, as UPAs, temos os CAPs, né, 1, 2, 3, o CAPS-I, o CAPS-AD, também né, os leitos ainda né, psiquiátricos. Então, todo esse conjunto é pensado né, para o bem-estar desse paciente, né, isso na rede pública. Então, você pensar que, às vezes, né, essa iniciativa de ir lá, de ligar, né, marcando uma consulta para esse paciente, acompanhar ele na consulta, para ele iniciar um tratamento onde se tem uma equipe multidisciplinar, né, com médico psiquiatra, né, o psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, né, a equipe de enfermagem, então toda essa equipe pensando ali no PTS, né, que é o planejamento terapêutico singular, né, então tanto individual como coletivo, né, que dá para ser feito. Então esses recursos existem, né, mas muitas vezes é muito difícil a iniciativa dessa pessoa ir sozinha, por conta própria. Mesmo ela sabendo que existe, ela pesquisando, ela lendo, falta né, eu conseguir sair da inércia, é muito difícil. Então, essa ajuda faz parte de identificar os sinais e sintomas e ajudar a tomar essa iniciativa de ir junto, né, e levar, né, e fazer esse esforço. E depois, né, tem essa questão, né, ali pensando né, se a pessoa, né, indo para um setor público ou não, pensar né, na psicoterapia né, com psicólogos, onde ele pode ajudar a pensar os sentimentos, emoções, né, pensar no planejamento de estratégias para melhor lidar, né, com essa questão da saúde mental. Também o autocuidado, que é interessante, né, se a pessoa consegue se observar que não está ficando bem com a forma com que ela está levando, né, planejando, vivendo a sua vida, ela começar a repensar isso, a questão do sono, né, pensar na higiene do sono, a questão da alimentação, né, procurar profissionais que ajudem, nutricionistas, né, organizar isso, ter um espaço, um tempo para lazer, sozinho ou com a família, né, como gosta de fazer, ter, né, uma prática de exercício físico, ali, acompanhado por um profissional da área, né, que possa pensar em exercícios aeróbicos, onde possa contribuir com os neurotransmissores, né, para essa sensação do bem-estar. Então, é um conjunto, né, de situações multidisciplinar, tanto para identificar quanto para lidar com isso, né, para, é, para que se tenha uma qualidade de vida e melhor, né, o bem-estar. Também pensando aqui né, depois de identificado, né, o que fazer, né, olhando todo esse conjunto e vendo, né, que a terapia né, a psicoterapia é uma das formas de ajudar para que esse processo melhore, né, por isso que eu coloquei ele como quarto ponto, como a terapia cognitiva comportamental trabalha as emoções e sentimentos, que é a minha área, né, de formação, e que eu gosto bastante como ela trabalha, né. Então, a psicoterapia, é, na, na terapia cognitiva comportamental, ela busca, é um processo onde ele é colaborativo entre o paciente e o terapeuta, né? Os dois
eles são protagonistas, trabalham juntos, né? A terapia cognitiva, ela trabalha comportamental, ela trabalha com vários recursos, várias estratégias, né? E uma delas, né, é o processo ali de a sistematização do caso, que ele é bem parecido, né, é semelhante ali com o PTS, que é elaborado ali na rede de atenção psicossocial, por exemplo, no CAPS, né, onde se busca fazer como se fosse uma anamnese, pensando assim na história do paciente, a história de vida, as relações sociais, a relação familiar, a relação, né, com os amigos, a rede de apoio, a questão da medicação que já usou, medicação em uso, a questão da sexualidade, traumas vividos, uso de substâncias, né? Então, com tudo isso, é feito esse conhecimento, né, paciente, para o terapeuta conseguir entender um pouco da história do paciente, né? E aí, também pensar nos objetivos da terapia, né? O que vamos trabalhar, vamos elencar quais são eles, por onde vamos começar, né? E com isso, a terapia cognitiva tem diversos recursos, como eu falei, diversas estratégias. E uma delas que eu gostaria de trazer aqui, né, para exemplificar como ela trabalha os pensamentos e os sentimentos, é o RPD, que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais, né? É, Praticamente, ela é uma tabela, onde ela tem 4 colunas, né? Na primeira coluna, colocando o problema, na segunda, os pensamentos automáticos, na terceira, as emoções e sentimentos, e na quarta coluna, os comportamentos. Essa é uma tarefa de casa, né, onde o paciente ele vai observar no dia a dia, né, os sentimentos, os pensamentos automáticos, as situações que ocorrem, o que ele sente, o que ele pensa, como ele age, e ele vai anotando. Ele vai anotando, aí ele leva para o processo de terapia, de terapêutico, onde ele, junto com o psicólogo, né, eles vão observar esses padrões, como eles se repetem, diante de situações diferentes ou situações parecidas, penso parecido, né, os pensamentos automáticos, eles me vêm, tenho os sentimentos parecidos, e também me comporto de formas semelhantes. Vou falar 2 exemplos para, né, para ficar mais claro. Por exemplo, aqui numa situação, né? Esqueci de molhar as plantas, né? Pensando aqui no pensamento, né? Sou irresponsável, sou uma pessoa incompetente. Pensando na emoção, né? Sentir raiva. A consequência, né? O comportamento. Fui lá, arranquei todas as plantas e joguei fora. Um outro exemplo, não consegui estudar para a prova. Esse foi o problema, né? Os pensamentos automáticos. Sou irresponsável, incompetente, os sentimentos, emoções, raiva, angústia, e o comportamento. Não vou ir para fazer a prova, já que eu não estudei, e não vou estudar durante a semana e talvez até durante o curso. Então, esses pensando nessa sequência, né, de fatos do problema, comportamento, dos pensamentos automáticos, emoções e comportamento, então o paciente vai anotando e vai trazendo para a terapia e vai, né, juntamente com o psicólogo, você vai vendo um padrão de funcionamento. Agora vamos para o segundo ponto, aonde temos esse primeiro exercício, o RPD, é para identificar os pensamentos disfuncionais. Agora temos um segundo exercício, que é as crenças intermediárias. Essas crenças intermediárias, elas já partem de um processo de suposição, aonde se tem uma condição que é o ser então. Por exemplo, se eu não faço nada direito, eu sou irresponsável, eu sou incompetente, não consigo, né, molhar as plantas, eu esqueci de molhar as plantas, é, eu sou egoísta, né, só penso em mim, é, é, o sentimento ali pode ser de rejeição, não mereço ser amado por isso. E aí, essas são as crenças intermediárias, onde tem um processo de generalização. Faz com que o fato de acontecer várias situações semelhantes, em ambientes diferentes, ou situações semelhantes ou diferentes, e eu vejo um padrão do meu comportamento. E eu vejo um processo de generalização. Porque eu não consegui fazer lá, eu sou isso aqui, né? E isso faz com que, ao somar essas diversas situações, né, esses diversos padrões, como eu enxergo, como eu ajo, faz com que a gente chegue no terceiro ponto, que seria as crenças centrais. As crenças centrais, elas já partem para eu sou. Eu sou egoísta, eu não mereço ser amado, é, eu sou egoísta, é, eu mereço ser excluído, é, eu sou o culpado. E aí a gente já vai para essas crenças de desvalor, desamor e desesperança.
que elas estão de forma inconsciente, guardada, e ele faz todos esses outros movimentos para nutrir elas e manter esse esquema. E qual é a função de identificar tudo isso? Então, a função de identificar realmente é a ideia da reestruturação cognitiva, da ideia de flexibilizar esses pensamentos, né? E como a gente funciona pensando exatamente, né, nas metas curto, médio e longo prazo, como vamos trabalhando, né, isso na terapia, e sempre, né, a terapia da TCC, ela trabalha baseada em evidências, né, buscando evidências tanto na história de vida da pessoa, quanto no que a gente tem aí da ciência, né, pensando em todo o conjunto, né, de questões políticas, sociais, históricas, né, tudo mais. E confrontando esses pensamentos, né, disfuncionais que eu trouxe lá no início. Então, esse é um dos métodos, né, que a terapia trabalha. É um processo, não é, ele não acontece de uma hora para outra, de um dia para o outro. É um processo, por isso que se fala, ele tem um começo, um meio, fim. Ele é construído junto com o paciente e terapeuta. Por isso que ele é colaborativo esse processo. É, essas cognições, esse processo de mudança, até mesmo por isso que, né, é entendido como vai acontecendo aos poucos, né, e exige muita colaboração do paciente para as tarefinhas, ele fazendo, que ele vai contribuindo para esse processo. O terapeuta não consegue adivinhar o que está passando na cabeça do paciente, o que ele está sentindo, se ele não trouxer, né, se ele não falar o que ele fez, como ele agiu, o que ele sentiu. Então, por isso que é um processo, né, baseado em evidência, baseado né, na ciência, né, e que faz com que esse processo vá acontecendo e ele vá sendo construído, né, então, e o paciente vai se sentindo melhor ali no seu quadro de saúde com qualidade de vida. Eu penso que repensar em saúde mental é um investimento, exige disciplina, exige organização, exige planejamento. Muitas vezes você não vai fazer a tarefa que deveria fazer, você não vai fazer um comportamento que foi planejado, que, né, dentro da elaboração de curto, médio e longo prazo, ali dentro, né, do processo terapêutico, se muitas vezes por sua vontade própria, você não vai, não vou levantar da cama, não vou continuar dormindo, mas pela disciplina você vai fazer. Então, né, você vai fazendo e vai ganhando, vai sentindo os efeitos de fazer isso e podemos chegar num ponto de você fazer pela própria recompensa, né, das sensações de bem-estar, né. Então, ele exige tudo isso, né. Eu penso que a saúde mental é como pensar que a alimentação é o combustível, né, através dos nutrientes para o nosso corpo, e que a gente consegue ter energia para realizar as atividades. Penso que a saúde mental, cuidar dela, é tudo isso que eu falei: organização, planejamento, disciplina, e é um combustível para que a gente possa dar conta das nossas demandas e das nossas atividades do dia a dia, atividades relacionais, tudo mais. Então, isso é um pouco do que eu trouxe, né, da saúde mental, um conjunto de estudo, de experiências práticas, né, de vivências, e, né, se tiverem alguma dúvida, algum apontamento, eu vou deixar aqui no final do vídeo as minhas redes sociais, meus contatos, e se eu souber eu vou responder, se eu não souber eu vou pesquisar, e a gente vai aprender junto. Obrigada, tchau, tchau.